Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Sejam bem-vindos à nossa terceira videoaula das nossas lições bíblicas da faixa etária de jovens. A lição está sendo apresentada hoje, um pouquinho atrasada no tempo, devido a não ter havido condições de gravá-la antes. E como o assunto é extraordinariamente importante, quero deixar no canal à disposição todos aqueles que vierem a ter contato com este vídeo. Vamos estar estudando hoje a lição de número 3, que tem o seguinte assunto a ser estudado: fé para crer que Deus existe. Nosso texto principal está no Salmo 100, versículo 3. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Somos feitos do Senhor. O resumo da nossa lição de hoje: cremos no Deus Pai e que Ele é galardoador dos que buscam. Nossos objetivos: apresentar as doutrinas que creem na existência de Deus e as que negam, explicar no que cremos a respeito de Deus e compreender que Deus é a razão de tudo. Nossa lição bíblica, ou texto bíblico, texto bíblico a ser lido em sala de aula, está no Salmo 139, verso 1 ao 12. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conhece. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será a luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Introdução. Os textos bíblicos não tentam provar a existência de Deus, pois ela é tão real e visível quanto a sua criação e a consciência do ser humano. Duas coisas que são reais: criação e a nossa própria consciência. E Deus é tão real como estas duas coisas. Se olharmos em volta, em nosso entorno, nós vemos as construções humanas, mas além das construções humanas, nós vemos de onde esses materiais para a construção humana foi tirado. Natureza. Contemplamos o céu azul estrelado, sol firme, nuvens encobrindo o sol, árvores, florestas, oceanos e tudo mais. Tudo revela a existência de um Deus que criou todas as coisas. Então, como é real a criação, também é real o seu Criador. Entretanto, muitos continuam seguindo o ateísmo e as escrituras sagradas denominam estes de nécios. Não somos nós que estamos chamando. Salmo 53, versículo de número 1. Diz o nécio no seu coração: não há Deus. Deus é real e ele revela ou se revela a nós mediante suas obras e a sua preciosa palavra. No princípio, criou Deus os céus e a terra. O que ou quem trouxe tudo à existência? Uma pergunta, resposta: Deus. Primeiro tópico: doutrinas que creem na existência de Deus e que as negam. Vamos entender um pouquinho o que é teísmo. De acordo com o dicionário teológico, teísmo é uma doutrina que, baseada na teologia natural e na teologia revelada, admite a existência de um Deus pessoal, criador e preservador de tudo o que existe, e que, em sua inquestionável sabedoria, intervém nos negócios humanos. A fé cristã nos leva a acreditar na doutrina teísta. Então, teísmo é crer em Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, como estudamos na lição passada. Por isso, ela revela a realidade do Senhor. Logo,
Jesus é o Filho de Deus e, consequentemente, a salvação e vida eterna. Note quanta doutrina está implicada com a realidade de Deus. É muita coisa. Mas vimos resumidamente, bem rápido, o que é ateísmo. Agora vamos ver o que é o ateísmo. Em oposição à doutrina teísta, vemos o ateísmo, uma doutrina que nega de maneira sistemática a existência de Deus. O ateísmo pode assumir várias formas. Vejamos as 3 mais conhecidas. Letra A. Especulativo. É um sistema filosófico que explica ou, implicitamente, exclui a realidade de Deus. Segunda forma, prático. É a atitude daqueles que dizem crer, mas na realidade vivem como se não crescem, numa plena indiferença religiosa e em uma vida completamente materialista, desprovida de qualquer compromisso com Deus. Eu posso crer que há mais pessoas assim do que os próprios ateístas, da primeira categoria. Terceiro, militante. É o ateísmo ativo, agressivo, que declara guerra intelectual contra Deus e procura construir uma atitude antirreligiosa. O ateísmo marxista é militante, pois critica a religião sobre todos os pontos de vista e em todas as épocas. São anti-Deus, anticristãos e anti-religião. Vamos a uma argumentação clara. Cremos em um Deus imanente e transcendente. Imanente significa que ele está perto de nós o suficiente para nos ouvir e para ter comunhão conosco. Isso tem como base Filipenses 4 e 5. Transcendente ou transcendente significa do que está em si mesmo e não transmite a outrem. Deus acima e além de todas as coisas. Então, Deus está acima e além de todas as coisas e, ao mesmo tempo, ele se manifesta, ele se revela às suas criaturas. Deus, o Criador, está presente no universo mediante os seus atributos. Existem alguns atributos que são comunicáveis e outros atributos de Deus são exclusivos dele, como, por exemplo, onipresença, onisciência e onipotência. E, além disso, que são atributos próprios de Deus, nenhuma outra criatura tem, nem anjos, nem principados, nem potestades. Existem os atributos morais, por intermédio de seus atributos morais. Na transcendência, temos a compreensão de que Deus é infinitamente maior do que a criação e do que as criaturas. Mesmo depois de redimido do pecado, o ser humano deve colocar a sua fé e a sua dependência sempre em Deus, pois ele tudo sabe e tudo ele vê. Vamos ao nosso segundo tópico. O que cremos a respeito de Deus? Primeiro, cremos que Deus é eterno. Ele não tem princípio, como também não tem fim, e não está sujeito ao tempo. Não houve um princípio em que Deus passou a existir. Gênesis afirma que no princípio Deus já estava presente. No princípio era o Verbo. É difícil para a mente humana entender essa verdade. Sai totalmente fora da nossa lógica. Como que Deus existe? Algumas pessoas até chegam a pensar o seguinte: quem criou Deus? Se buscarmos resposta para essa pergunta, é porque não estamos acreditando em Deus, mas em algum ser criado. Porque Deus não foi criado por ninguém. Portanto, ele existe. Ele é. Deus é. Deus não existiu, não veio a existir. Deus é o que ele é. Como ele disse, eu sou o que sou.
Quando Moisés teve um encontro com Deus, ele perguntou o nome dele. Qual foi a resposta? A resposta do Senhor foi: eu sou o que sou. Encontramos lá em Êxodo, capítulo 3, verso de número 14. Ele é. Deus não teve dia de nascimento e não terá um dia determinado para o seu fim, e não haverá fim. O homem é um ser finito. Por quê? Porque foi criado. Mas Deus não é finito. Vários filósofos ajudaram a divulgar o ateísmo e suas ideias passaram a ocupar um lugar de destaque na sociedade e, em especial, nas universidades. A questão é que, se Deus não existisse, tanto o ser humano quanto o universo estariam destinados à morte, ao caos e à perdição eterna. Mas a ordem natural da criação permanece intacta. Muitos que se deixaram levar pelas filosofias ateístas e perderam o sentido da vida não sabem de onde vieram nem para onde vão. Sem a crença em Deus e na eternidade, a nossa existência torna-se enfadonha. Completamente enfadonha. Desprovida de um sentido. Um verdadeiro caos. Por isso, tenha cuidado e não caia no engano do ateísmo que está presente na literatura, na música, na arte e em outras partes. Pois ele é uma amostra da soberba do homem e um engano do diabo. O diabo sempre quis levar a humanidade a desacreditar de Deus e, por fim, negá-lo definitivamente. Segundo o que sabemos de Deus, Deus é onipotente. Cremos que não há limites para Deus agir. O patriarca Jó, mesmo em meio à dor, declarou: bem sei que tudo podes, nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Jó 42, verso 2. Jó reconhecia o poder e a soberania do Eterno. Se quisermos ter uma vida cristã vitoriosa, só nos resta duas atitudes: crer no poder do Eterno e amá-lo de todo o nosso coração. Davi foi um jovem criado no campo e na sua juventude enfrentou muitos obstáculos na sua própria casa. Mas ele tinha convicção na onipotência do Senhor e afirmou que até a sua voz é poderosa. Salmo 29, versículo 4 diz: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. O Senhor é incomparável em poder e força. Por isso, não tema, confia nele. O que mais sabemos a respeito de Deus? Que Deus é onipresente. Ele pode todas as coisas e está presente em todo lugar. Ele tudo vê, conhece e sabe. Homem algum pode se esconder da sua presença. Para nós, seres finitos, é difícil imaginar um ser que possa estar em todo o lugar ao mesmo tempo. Estamos distantes daqui, de onde moro, para São Paulo, algo em torno de 2.500 quilômetros. Como é possível Deus estar comigo aqui e, ao mesmo tempo, no estado de São Paulo? E do outro lado do mundo, e por que não dizer em toda parte? Então, isso revela a imensidão ou o quanto a nossa mente jamais conseguirá imaginar. Tomemos também o exemplo do profeta Jonas, que certa vez recebeu uma ordem de Deus dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. Contudo, Jonas não desejava que esse povo fosse perdoado, por isso recusou cumprir a missão. Ele tentou fugir da face do Senhor, indo para uma direção oposta, Tarsis, o lugar mais longe que alguma embarcação poderia levá-lo. Mas o Todo-Poderoso, que tudo vê, sabe e conhece, e tudo pode, veio enviando ao mar uma tempestade. Aprendemos com Jonas que obedecer a Deus é sempre a melhor opção. Jamais tente desafiá-lo. Há muitos desafiando a Deus com sua rebeldia. Ia fazer uma pergunta, mas a resposta já foi dada, né? Com o que podemos desafiá-lo?
com a rebeldia. Desafiamos a Deus quando somos obstinados, teimosos, cabeçudos, cabeça dura. Desafiamos a Deus quando somos incrédulos, quando agimos com incredulidade. Mas esteja consciente de que essa é uma decisão extremamente perigosa para o seu presente e para o futuro. Tanto nunca desafie. Busque viver em obediência. O Eterno é real e conhece todas as coisas, por isso viva em conformidade com a vontade dele para a sua vida. Certamente, os planos de Deus para você são os melhores. Vamos ao nosso terceiro e último tópico. Deus é a razão de tudo. Dentro do assunto fé para crer em Deus, podemos entender que não há tempo a perder. Sabemos que a vida nesta terra é finita, é passageira. E segundo o salmista, quando escreve Salmo 90, verso 9, verso 10, nós encontramos esta frasezinha, dizendo que a vida é como um conto ligeiro. Alguém já ouviu uma pessoa contando história para outra? Eu lembro bem, na época da minha infância, quando criança, a gente não tinha, nessa época, internet, a gente não tinha televisor. Então, no início da noite, após a janta, só sobrava, nossos pais sentavam na calçada, esperando o ar mais fresco chegar. A gente não tinha ventilador, ar-condicionado, essas coisas. E ali começava a contar alguns contos, algumas histórias. Algumas verdadeiras, outras contos, histórias. Não se sabia a origem. E a gente ficava concentrado ouvindo e achando bom, sabe? Só que a historinha passava rápido. Assim também é a nossa vida. Há momentos muito bons e maravilhosos, porém a vida passa rapidamente. Por isso precisamos ter sabedoria para viver de modo que o nome de Deus seja louvado. Não perca tempo tentando viver como se Deus não fosse real, como se ele não existisse. Não seja tolo. Tentar viver sem Deus é tolice. Muitos estão desperdiçando seu tempo com vãs filosofias que não acrescentam nada à fé. Absolutamente nada. Deus é real. Deus é imutável. E tanto age em nosso favor quanto fala em nosso favor. Então, use a força da sua juventude para conhecer mais do Senhor. Erramos quando não o conhecemos. Conhecei e prossiga em conhecer ao Senhor, porque cada vez mais você entenderá a vida. Não permita que a indiferença em relação a Deus domine o seu coração. Não seja indiferente. Não faça de conta que ele não está aí perto de você. Temos visto muitos que se dizem crentes dando um péssimo testemunho. Por que será isso? Estão ignorando que Deus está ali. Mas continue olhando firmemente para o Senhor. Algumas pessoas acreditam que podem ter uma vida bem-sucedida longe da casa do Pai, longe da comunhão com os santos, mas elas estão erradas e sendo enganadas pelo diabo. Assim como o lobo aproveita-se de uma distração da ovelha, assim o inimigo se aproveita de um afastamento de qualquer um de nós do convívio espiritual. Essa é mais uma falácia do inimigo, né? Precisamos estar vigilantes a respeito da extrema corrupção nos últimos tempos e nos guardarmos para Deus e buscar a Deus em todo o tempo, pois longe dele não há vida. Ame a Deus de todo o coração. Mateus 22, 37, Marcos 12 e 30. E permita que ele seja o primeiro em todas as áreas das nossas vidas. Ou o primeiro em todas as áreas da sua vida. E ele será contigo sempre. Preparado para cumprir a vontade dele. Vimos que o profeta Jonas, uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, em um ato de rebeldia, não priorizou a vontade de Deus, buscou satisfazer a sua. Na verdade, ele a desprezou. Jonas recebeu uma ordem de Deus, mas achou que poderia fazer o que bem entendesse da sua vida. Afinal, já era adulto. Isso é um problema. A gente achar que já é dono do próprio nariz e querer fazer aquilo que Deus
claramente disse: não faça. Muitos não pensam e agem exatamente dessa maneira. Mas você sabe quais são as consequências? Doeu para Jonas, não foi? Doeu. Poderia ter evitado essa dor. Sabemos que a atitude de Jonas o levou para as profundezas do mar e depois para a barriga de um grande peixe. E lá, na barriga do grande peixe, ele chega a orar a Deus, dizendo que estava clamando do inferno. A situação era extremamente complicada para Jonas, por causa que desprezou a vontade de Deus. Aí surge uma pergunta: vale a pena desprezar a vontade de Deus e depois se achar dentro de um inferno de situações e ter que clamar e pedir socorro? É difícil, é melhor evitar a dor. O Senhor, ele não desiste de você, ele não desistiu do Jonas, não desistiu de Nínive. Depois de um período de provações, o profeta se quebrantou e aprendeu uma importante lição a respeito da soberania divina. Entenda isso. Nós não temos soberania. Deus tem. Ele é soberano. Terceiro e último subtópico: Deus age como quer. E nós que somos o vaso que foi feito pelas mãos do oleiro, não temos que questionar com ele. Precisamos entender que Deus não age de acordo com a nossa vontade ou o nosso comando. Seus planos são perfeitos. Sua misericórdia é eterna. Seus pensamentos são sempre melhores que os nossos. Às vezes, Deus permite situações difíceis em nossa vida para que a dor e o sofrimento mudem a nossa visão a respeito dele e principalmente o nosso coração. Conclusão. Nós cremos que existe um Deus pessoal. Sim. Que se relaciona com as suas criaturas. E esse ser é infinito. Ele criou, ele governa o universo inteiro e um dos seus atributos, conhecido como o amor, foi revelado a nós ao enviar seu Filho para salvar a humanidade. Esse atributo de Deus é comunicável a nós. Mediante o sacrifício de Jesus, a humanidade tem acesso à presença de Deus. A fé em Deus nos permite viver nesse mundo de forma vitoriosa, pois sabemos que para Ele nada é impossível. Que é Senhor, onipotente, onisciente e onipresente, quer ter um relacionamento pessoal com cada um de nós. Isso é muito grande, não é verdade? Vamos desfrutar disso. Um ser que é onipotente, pode tudo, sabe tudo, está em toda parte, quer ter um relacionamento conosco. Aproveita a oportunidade. E o mais interessante é que Ele ama você. Deus abençoe a tua vida e até a próxima videoaula em nome de Jesus.